Irmãos queridos, vamos à pregação da palavra de Deus e para isso voltemos ao segundo livro de Samuel. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, irmãos. Nós estamos nos aproximando do fim deste maravilhoso livro, ou do segundo volume deste maravilhoso livro, o livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 23. Se Deus permitir, irmãos, terminando as pregações em 2 Samuel, nós, com a graça de Deus, entraremos no livro de 1 Reis, onde nós veremos a sucessão de Davi por Salomão. Se Deus assim permitir. Mas vamos então a 2 Samuel, capítulo 23, de 1 a 7. Repetindo então, 2 Samuel, capítulo 23, do verso 1 até o verso 7, ou do versículo 1 até o 7º versículo. Veja só então como começa o texto sagrado, o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o qual Davi escreveu. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Senhor, o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, ó Deus, que a glória do Senhor Jesus Cristo e a sua justiça resplandeça sobre nós, como o sol que traz salvação, como o sol depois da chuva, que faz brotar da terra a erva. Que assim haja vida no nosso coração, enquanto Cristo fala a cada um de nós, por meio de sua palavra. Cristo, bendito, fala conosco, por meio da sua palavra. Nós resguardamos e esperamos em Ti, ó Deus, e em Teu Filho Jesus, no nome de quem oramos, com perdão dos pecados, e movidos pelo Espírito. Amém. Amém. Meus irmãos, as últimas palavras de um homem, dependendo da importância de um homem, devem ser ouvidas com atenção. As últimas palavras de um homem próximo de sua morte requerem atenção da parte daqueles que o escutam. Por exemplo, o famoso professor de Bíblia chamado James Montgomery Boyce, depois de diagnosticado com câncer e vindo a falecer no ano 2000, ele, sabedor de que a sua partida já era chegada, chama a sua igreja para um pronunciamento público diante dela. E nesse pronunciamento, James Montgomery Boyce pede à sua igreja que a sua morte
glorificasse a Deus e que a sua igreja orasse por isso. E depois, continuando, diz publicamente à sua igreja, abre aspas, Deus não é apenas aquele que está no comando da minha vida. Deus também é bom. Fecha aspas. Portanto, de maneira que nós muitas vezes não podemos entender, por meio da morte e da doença, Deus estava fazendo algo de bom para o próprio James Montgomery Boyce e também para a sua igreja, através deste poderoso testemunho de suas últimas palavras. Nós estamos diante das últimas palavras do rei Davi. Este poema tem como título As Últimas Palavras de Davi. É verdade, meus irmãos, que em 1 Reis, no capítulo 2, Davi fala a seu filho Salomão antes de morrer. E ali, em 1 Reis, é-nos dito que são aquelas as últimas palavras de Davi. Mas não há confusão, embora aparente, entre os dois textos. Porque sim, em 1 Reis 2, Davi falava as suas últimas palavras a seu filho. Mas estas que temos diante de nós são as últimas palavras de Davi ao seu povo. São as suas últimas palavras, Márcio, públicas. Então não há confusão. Nós estamos diante, então, das últimas palavras públicas de Davi. A sua última poesia. E neste poema chamado As Últimas Palavras de Davi, Davi, meus irmãos, começa dizendo que o Espírito Santo proferiu através dele um oráculo divino. Tanto que ele diz, eis que o Espírito Santo do Senhor fala por meu intermédio e colocou a sua palavra na minha língua. Davi, após proferir estas palavras acerca da inspiração por meio do Espírito Santo, ele mostra a sua confiança na vontade de Deus para com o rei. E aqui nós vemos esse poema dividido em duas grandes questões que Deus revela a Davi. A primeira é, Deus exige do seu rei um governo justo. E Davi lembra as palavras de Deus a ele, quando Deus isso exigira do próprio Davi. Deus exige daqueles que governam um governo justo. E a segunda verdade que Deus revelara a Davi por meio do seu Espírito é que através de um governo justo, o povo é abençoado. O governo justo é como o sol da manhã, como o sol depois da chuva, que prepara a terra para que a vida venha, para que nasça a erva. Essas são duas grandes verdades deste poema de Davi. E eu quero que você esteja com isso, meu irmão, na sua mente. Que Deus exige dos líderes um governo justo. E segundo, que um governo justo, segundo a vontade de Deus, abençoa aqueles que são governados. Mas ao mesmo tempo, no trecho final, o presbítero Marcelo, Heloísa, André, querido, Soares, Laila, minha irmã, ao mesmo tempo, no final do texto do poema, Davi sabe que ele não pôde cumprir com toda a justiça que Deus lhe exigia. Então ele vai fechar de maneira magistral e piedosa o poema, dizendo que a esperança dele última, de vida e na morte, não era a sua performance como rei, mas a aliança que Deus fez com ele. O que Deus prometeu que pela graça lhe faria. E Davi pode morrer em paz, fundamentado nessa aliança. Está dando para perceber isso aqui? Está me acompanhando, meu irmão? Davi sabia que Deus exigia do rei justiça plena. E que através dessa justiça do rei, o povo seria abençoado. Mas Davi não foi completamente o rei que deveria ser.
Por isso Davi não se apoiava nisso. Embora soubesse, se esforçou para assim viver. Mas a última esperança dele era a aliança que Deus lhe deu. Uma aliança de graça, de amor e fidelidade. E é isso que nós veremos aqui, nestas últimas e belas palavras de Davi. Vamos ao texto? São estas, começa aqui a introdução, o prólogo dessa poesia, o início dela. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Irmãos, Davi começa mostrando aqui a sua origem humilde. Diz o texto que estas são as palavras de Davi, filho de Jessé. Irmãos, provavelmente e positivamente, o nascimento de Davi, por meio de Jessé, marcou um importante ponto em sua história e na história de Israel. Porque a profecia que Deus dera por meio do pai Jacó, o pai das 12 tribos, o que incluía a tribo de Davi, a tribo de Judá, disse que de Judá sairia um cetro que haveria de governar Israel. E Davi nascera da tribo de Judá, em Belém de Judá. Se por um lado, positivamente, isso contava a favor de Davi, porque a profecia da Jacó dizia que de Judá sairá o cetro que há de governar, segundo a revelação de Deus a Jacó, o patriarca. Por outro lado, quem era Jessé? Quem era Belém? Jessé era um homem obscuro. Pouco se sabia do homem chamado Jessé, e era de muita pouca importância, assim como sua cidade Belém, como diz o profeta, pequena demais na lista para aparecer entre as milhares de Israel. Diz Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Que cidade é Belém? Pequena demais para ser contada entre as milhares de Israel. Quando o rei Saul perguntou sobre Davi, dizendo, de quem é filho este jovem? O seu servo respondeu, ninguém sabe. Além disso, Davi era o mais jovem e o menor daqueles que ninguém conhecia. Se ninguém conhecia Jessé, se ninguém conhecia a família de Jessé, Davi era o menor, o mais desconhecido entre os desconhecidos. Assim mesmo, e ainda assim, Deus enviou o profeta à casa de Jessé para ungir a Davi. Não é verdade que isso também se aplica a nós? Paulo, o apóstolo, vai dizer assim, não estranheis, irmãos, que muitos de vocês não são sábios segundo os padrões mundanos, nem poderosos segundo o juízo desse mundo. Nem foram chamados entre vós muitos de origem nobre. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para a vergonha daqueles que se acham sábias. Eis uma verdade de Davi que nos alcançou também. Nós também somos pecadores. Na grande maioria, o povo de Deus é um povo de desconhecidos do mundo, não amados pelo mundo. Mas aprove a Deus escolher as coisas fracas, como escolheu Davi. E Davi tinha consciência disso. Deus lhe deu humildade para não esconder que ele era, no início, apenas o filho de Jessé. Mas ele foi exaltado, diz o texto. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó. Veja aí, irmão, se por um lado a origem de Davi é humilde, por outra Deus e aprove ao Senhor exaltá-lo sobremaneira e colocá-lo sobre o trono de Israel. Embora reconheçamos assim a grandeza única de Davi,
Todo crente pode ver um paralelo em nosso próprio chamado, em nossa própria salvação. Pedro nos lembra que antes de termos fé em Jesus, nós não éramos um povo. Mas agora, tendo sido amados e salvos por Cristo, nós somos a raça eleita, o sacerdócio do Rei do Universo, seus servos, uma nação separada, uma nação santa, um povo especial de propriedade de Deus, um povo a quem Deus ama, tanto amor que deu seu Filho por nós. Que privilégio, que graça, que exaltação! Ah, meus irmãos, o que pode ser comparado a isso? Que glória do mundo! Pode se comparar a ser amado por Deus, a ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada pode ser comparado a isso. Por essa razão, os crentes que estão se aproximando da morte, como Davi estava, muitas vezes podem olhar para trás e se maravilharem com as maneiras pelas quais Deus ampliou o seu caráter e os usou na obra da graça, quem eu era e quem Deus me tornou. O que Deus fez de mim, louvado seja o Senhor. Eu tinha tudo para destruir a minha vida. O meu coração era terrível. Mas Deus me amou. Deus me salvou. Salvou-me de mim mesmo. Louvado seja Deus, que me exaltou pela sua graça, me dando fé em Jesus Cristo, me unindo ao Salvador. Davi reconhecia isso, sua origem humilde e a exaltação que pela graça Deus lhe deu. Mas vamos agora continuar. Davi fala mais. Versículo de número 1, ele diz que ele diz que ele era considerado, e assim também o autor de 2 Samuel o reconhece, de um mavioso salmista de Israel. A palavra mavioso não é, o adjetivo não é muito usado, né? Mas significa doce, terno. O cantor doce de Israel. Isso era uma referência à obra, à salmodia de Davi, os seus hinos, os seus salmos, que são memoráveis até hoje. Nós cantamos os salmos de Davi. Nós lemos os salmos de Davi aqui, irmãos. 2023, Brasil. E nós lendo os salmos do mavioso salmista de Israel, porque passará o céu e a terra, as palavras de Cristo que ele colocou na boca de Davi, pelas quais Davi o exaltou, não passarão. E hoje milhares e milhares conosco se reúnem em suas igrejas e cantam os salmos e leem os salmos do doce ungido de Deus, daquele cantor que a graça alcançou. Assim nós fazemos coro com ele e louvamos também a Deus, como ele fizera, porque pertencemos ao mesmo povo, temos a mesma fé, fomos salvos dos mesmos pecados, cremos no mesmo ungido, o Filho de Davi, o Messias prometido. Nós nos unimos a Davi, nós cantamos o que ele cantou. Mas ele diz mais, ele diz no verso 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Irmãos, esta é uma das muitas declarações na Bíblia que provam a inspiração das Escrituras. Ou seja, que Deus fala nas páginas das Escrituras. Os céticos, os que não creem, podem afirmar, e certamente afirmam, que a Bíblia é um grupo, um amontoado de opiniões humanas. Que a Bíblia nada mais é do que ideias de homens sobre quem é Deus. Mas os escritores bíblicos insistem categoricamente que receberam suas mensagens do próprio Deus. E nós temos que nos decidir. Ou nós cremos que a Bíblia
é toda, como diz Paulo. Não é só Davi que diz, Paulo também vai dizer. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão comprometidos com essa verdade. A palavra, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia é a palavra de Deus. Como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, imediatamente inspirada por Ele. Não há fé verdadeira que não repouse neste princípio, nesta verdade. Se alguém duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus, este alguém não pertence a Deus. Está contra Ele. A Bíblia não é opinião de homens. Você não fica maravilhado quando você lê o Salmo 51 e vê que Davi expõe a si mesmo o seu pecado de uma maneira clara, de uma maneira que não haja enganos sobre o que ele fez. Ele diz lá, livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Irmão, se não fosse o Espírito de Deus, que homem admitiria isso publicamente? Os homens inventam verdades e virtudes, mentem sobre si mesmos. Basta você olhar no Instagram, no Facebook, a fábrica de fake news. A fábrica de mentiras. Lá os homens estão fazendo sempre grandes coisas. Estão sempre se divertindo, grandes viagens, grandes coisas. Mas a palavra de Deus mostra o homem como ele é. E os homens inspirados falaram segundo a vontade de Deus. Os próprios autores não escreveram os seus defeitos, os seus pecados, não esconderam isso. Revelaram para a nossa instrução, para a glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer, só Cristo é o verdadeiro justo de Deus. Portanto, irmãos, a Bíblia, por isso e por outras coisas mais, é a palavra inspirada de Deus. Não é simplesmente que a Bíblia possui falas sobre Deus, mas o próprio Deus falou por meio da Bíblia e fala-nos por meio dela. O teólogo Arthur W. Pink comenta, abre aspas, as Escrituras são de fato a própria palavra de Deus, inerrante e imperecível. Mas a instrumentalidade da criatura foi empregada na comunicação e compilação delas. A boca que o pronunciou era humana, mas a mensagem é divina. A voz é de homem que proclama, mas as palavras reais eram e são do próprio Deus. Fecha aspas. Pedro vai dizer, nenhuma profecia foi produzida pela vontade do homem, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Portanto, nós devemos nos decidir. Ou a palavra de Deus é o que afirma ser, ou nós não temos parte com ele. Não há meio termo. Não há lugar para uma teologia liberal. Uma teologia que diz, isto aqui contém a palavra de Deus, isto aqui não é, isto aqui é um mito, isto aqui é uma fábula, isso aqui pode ser verdade, nada disso. A Bíblia não permite, não nos dá essa opção. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela é verdade. Não há mitos na Bíblia, não há fábulas, não há contos. Toda palavra de Deus é real, verdade histórica, produzida no tempo, segundo a história que Deus mesmo dirige, e sua consumação no retorno de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, saibamos que Deus ainda nos fala hoje, porque nós temos a palavra de Deus. Fala-nos com tal clareza e eficácia como falou a Davi, como ele mesmo diz aqui, o Espírito de Deus falou por meio de mim. Na verdade, Deus nos fala por meio da sua palavra escrita. Nós ouvimos, por assim dizer, a sua voz quando nós lemos as páginas das Sagradas Escrituras. Depois de estabelecer isso, então, Davi continua. De maneira firme, ele continua o seu poema. Mas agora, o que se segue, de acordo com Davi, é que Deus revela a ele como um líder deveria governar para o bem do povo. Lembra-se aquele primeiro princípio lá na introdução? Que a primeira verdade é, um líder que Deus levanta deve governar em justiça, Kelly?
e Paulo. E é isso que agora será estabelecido. Olha aí, o versículo de número 3. Vamos ler juntos? Lemos o verso de número 3. Disse o Deus... A rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Irmãos, disse o Deus de Israel, a rocha, a ideia de rocha, lembram-se, Davi? No salmo anterior, no capítulo 22, é um salmo de Davi, ele chama Deus de rocha, ele faz várias vezes, e aqui de novo, lembra de um dos aspectos da rocha? Imutável, não muda, confiável, ok? A rocha de Israel falou, a mim me falou. E falou o quê? O que a rocha de Israel, Deus falou a Davi? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. E aí trará a implicação, ele será como o sol. Mas primeiro diz que aquele que Deus levantou deve ter um caráter reto, um caráter íntegro, um caráter segundo a lei moral de Deus. Irmãos, o homem que Deus levantou, ou a quem Deus levantou, o líder que Deus levantou, no caso Davi, ele deve dominar, governar no temor de Deus. A ideia é que o temor de Deus é a causa da integridade do Davi. Porque Davi teme a Deus, ele procura ser íntegro diante de Deus. Ele procura ser reto, porque há temor de Deus. E não confunda temor de Deus com medo. Temor bíblico é a ideia de respeito com Deus. Considerar Deus como Ele é. E tendo uma vez considerado Deus quem Ele é, como Ele é, então respeitá-lo como Deus. E comportar-se, viver-se diante desse Deus respeitável. Diante desse Deus que deve ser honrado e obedecido. Isso é temer a Deus, levar Deus a sério. E o homem, então, o líder, deve governar levando Deus a sério, reverenciando a vontade de Deus. É interessante que temor e obediência estão sempre juntos na Bíblia. Olha só, eu vou ler para vocês Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e agora veja, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que o Senhor pede de Israel? Que tema ao Senhor. Mas Deus também, irmãos, exigiu dos líderes esse temor. Não só do povo, mas como nós estamos vendo aqui em Davi, dos líderes. Lembra quando Deus, aí em Deuteronômio 6, fala aos pais sobre os filhos? Que os pais deveriam educar os filhos na lei do Senhor. Lembra Deuteronômio 6? Ok? Diz assim, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os teus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho. Então está falando da liderança, ao pai. Tema ao Senhor, pai. E guarde os estatutos de Deus, para que tu e teu filho andem naquilo que eu ordeno, todos os dias da vida, e eles sejam prolongados. Deus exige da liderança o quê? Que governe no temor do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina para nós aqui? Falou lá Davi, Deus falou a Davi isso, que aquele que domine com justiça sobre os homens e no temor de Deus. O que isso serve para nós aqui? Irmãos, o Senhor espera, não esperava só que o Davi assim reinasse e governasse, mas ele espera que todos os seus escolhidos promovam a justiça e respeitem sua autoridade. Se valia para Davi, que era rei de Israel, vale para os líderes como pais, pastores, professores, magistrados, em todas as esferas. Deus deseja, Davi querido, Ana, Júlia, Silvia, Léo querido, licenciado Mateus. Deus, presbítero Otto, exige de todo homem, todo líder, em qualquer esfera que ele esteja estabelecido, em casa, na igreja ou no estado, que ele governe com justiça, no temor de Deus. Meus irmãos,
O mesmo que valeu para Davi, vale para os líderes de hoje. Todavia, algo é vital aqui. O estado do nosso relacionamento com Deus determinará como nos relacionamos com as outras pessoas e as conduzimos segundo aquilo que Deus de fato exige de nós. O relacionamento dos pais com Deus irá definir como os pais governam seus filhos, ou para o bem ou para o mal. O relacionamento de um pastor, de presbíteros e diáconos da igreja com Deus definirá como eles administrarão a igreja do Senhor, como eles ajudarão a liderar esta igreja. E o relacionamento de Deus, dos magistrados, dos que estão no governo civil, com Deus, definirá como eles conduzirão a nação, se para o bem ou se para o mal. Por que isso, irmãos? Por que o que Davi sabe da parte de Deus, e o que Deus revelou a ele, aplica-se a todos os líderes, hoje, em qualquer esfera que seja? Porque toda autoridade procede de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos. Então, toda autoridade deve a Deus obediência na esfera na qual Deus a colocou. Portanto, não é só o pastor que tem que ter relacionamento com Deus. Não é só o pastor que tem que ler a Bíblia, orar, mas o pai em casa, a mãe em casa, o magistrado na prefeitura, o prefeito, o deputado, o senador, todos eles foram colocados ali para governarem segundo a justiça e no temor de Deus. E é por isso que nós vivemos dias maus. É por isso que nós vivemos dias maus, porque não temos sido governados por homens que praticam a justiça segundo o que Deus exige e muito menos temem a Deus. E é por isso que nós vivemos no contexto em que vivemos, no lar, com divórcios, com violência no lar, doméstica, quer a esposas, maridos ou a filhos, na igreja com abuso da boa-fé, no governo com corrupção. Nós temos a resposta, a Bíblia dá. Os homens não têm governado as esferas que Deus criou e deu aos homens para a sua administração por meio da justiça e do temor de Deus. E quando isso não impera, irmãos, a justiça e o temor de Deus, então tudo que se pode esperar é confusão e tragédia. Quer em casa, quer na igreja, quer no Estado. Deus estabeleceu Davi para isso, para governar com justiça e no temor de Deus. Mas esse, como eu disse, não é um dever só de líderes. Andar em justiça e temor do Senhor é um dever seu também. É um dever de todo homem. Não é um dever só do pastor, mas é um dever dos membros. Não é dever só dos pais, mas dos filhos. Não é dever só dos magistrados, mas daqueles que são governados por eles. Em Deuteronômio 10, 12, como nós vimos, diz: agora, pois, ó Israel, ó povo de Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor e andes em todos os seus caminhos justos? Nada mudou a nosso respeito, irmãos. O Senhor também requer de nós, que fomos salvos pela aliança em Cristo, que nós promovamos a justiça e temamos a Deus. Olha o que Paulo diz: e que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí Pedro, o apóstolo, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Temei a Deus. É a ordem para todos os cristãos. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus exige dos seus líderes, dos pais, dos pastores, dos magistrados, que pratiquem a justiça no lar, na igreja e no Estado, e que façam isso no temor do Senhor. Por que Deus exige isso? Porque Ele é justo, como nós vimos em nossa liturgia, mas porque isso redundará em bênção para os governados. Veja agora o verso de número 4. Olha aí, vamos ler juntos? O verso 4? Leiamos. É como a luz
sai o sol, com manhã sem nuvens, o despertou depois da chuva, faz brotar da terra. Irmãos, a luz da alva representa livramento na Bíblia. E pode representar isto. Em muitos textos assim o faz. Por exemplo, o povo que andava em trevas, diz Isaías, viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A ideia de luz aqui como livramento. E fala de Cristo, que é a luz. A claridade depois da chuva, como diz aqui o texto nosso, de 2 Samuel, representa em muitos contextos a bênção do Senhor sobre uma terra recém-regada. Veja só o Salmo 72. Ele, o rei, permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. A ideia do sol depois da chuva é a ideia de a bênção de Deus com aquela terra que foi recém-regada, pronta para produzir. Em suma, o que Davi está dizendo? O que Deus revelou a Davi? Não só que o rei, que o líder, deve governar em justiça e temor de Deus, mas que quando o líder faz isso, quer em casa, quer na igreja, quer no Estado, quando o líder faz isso, a terra é abençoada, os seus governados são abençoados, os seus filhos, os seus membros e os cidadãos da terra são abençoados. E é isso que Deus está dizendo a Davi, Valcácer querido, Nébora, Renata, Vitor. Veja só, irmãos, o primeiro efeito de uma liderança justa e no temor de Deus é que ela promove esperança e inspiração àqueles que são governados em tempos difíceis e sombrios. Davi diz que Deus o revelou, que a liderança justa e reta e no temor de Deus é como o sol que raia sobre eles como a luz da manhã, como diz o verso 4. A noite escura retrata o tipo de caos e miséria em que Israel definhou durante a era dos juízes. Lembra-se dos juízes? Nós já passamos há muito tempo dos juízes, nós pregamos no livro de Juízes. Como era uma era de trevas, quantas coisas terríveis no livro de Juízes. E lá diz porque não havia um rei, lembra? Não havia um rei em Israel, cada um fazia o que melhor lhe parecia. Não havia um sol para iluminar, para guiar o povo nas trevas. Mas um governo justo dentro do lar. Pai e mãe crentes são para com seus filhos uma luz no meio das trevas. Muitas vezes os filhos não sabem como se conduzir. Estão cercados de ímpios. E no coração deles há a voz do velho homem, irmãos. Não pense que seu filho é santo, ele não é. Não há um santo, não há um justo sequer. Vocês não são, seus filhos não são. Não pense assim. Faça como Jó, lembram-se? Jó orava pelos seus filhos porque dizia consigo mesmo, quem sabe eles têm um pecado. Em outras palavras, meus filhos não são fáceis. Meu filho tem uma natureza pecaminosa, embora escolhido e redimido, esse velho homem ainda está no meu filho como está em mim. E tem que ser vencido. E eu tenho que governá-lo no temor do Senhor. Não para fazer o meu filho feliz. Não para que eu fique feliz, mas para que Deus fique feliz. Para que Deus seja agradado. E então, esse governo de um pai piedoso, que tem um compromisso primeiro com a justiça de Deus e o temor de Deus, será como um sol a nascer sobre o filho dele, sobre a sua filha. Será uma bênção para os seus filhos no mundo de trevas. É disso que está falando Davi. É disso que Deus revelou a Davi. Que o governo do temor do Senhor e um governo justo, piedoso, é uma bênção para os governados. Por isso, com Davi, por meio da graça de Deus, Israel experimenta os melhores anos, as grandes vitórias. Os filisteus são destruídos. Não há mais o contexto de trevas que houvera no livro de Juízes, mas há uma luz que nasce sobre Israel por meio de um rei, sim, imperfeito, mas que procurava, segundo a graça, governar segundo a vontade de Deus. Israel cresce como nação e é abençoada, porque há um governo justo.
Um governo que procura fazer a vontade do Senhor. Ah, meus irmãos, essa linguagem deveria inspirar líderes piedosos em todos os contextos, no lar, na igreja e no Estado, sobre o significado de um governo fiel, sejam mães em casa, executivos no local de trabalho ou líderes na igreja. Que ao fazer isso, irmãos, nós estamos abençoando o nosso povo, nós estamos animando os nossos subordinados, os nossos filhos, os nossos membros, os cidadãos que Deus colocou sob a nossa proteção, aquelas pessoas que nós gerimos na empresa. Ao sermos piedosos e amarmos a Deus, nós nos tornaremos bênção para essas pessoas, como Davi o fora para Israel. Em segundo lugar, essa verdade de que um governo justo no temor de Deus traz bênção sobre os governados, mostra-nos que governar do Senhor, no temor do Senhor, promove vida e crescimento. É a segunda parte do verso 4. Como o sol brilhando numa manhã sem nuvens, como chuva que faz brotar a erva da terra. A liderança justa, a liderança piedosa, traz vida, promove vida e crescimento. Os líderes devem buscar sacrificialmente o bem-estar e o crescimento daqueles que estão sob os seus cuidados. Filhos, como nós dissemos, por exemplo, não existem para o prazer dos pais, nem para serem criados segundo a vontade dos pais. Lembre-se de 1 Samuel, quando pais, e 2 Samuel, quando pais desejaram criar seus filhos como bem entendiam. Lembram-se de Eli? Lembram-se de Ofni e Finéias? O que aconteceu com Ofni e Finéias quando Eli quis criá-los sem levar em conta o temor de Deus? Quis fazer os seus filhos, não quis chatear os seus filhos estavam pecando, mas eles não queriam chateá-los, não. Os seus filhos têm que estar bem, eles têm que estar sorrindo, deixa eles lá. E a Bíblia diz que Deus os matou, porque Eli não temeu a Deus, preferiu o bem-estar dos seus filhos, o bem-estar carnal, do que a vontade de Deus. Lembra de Davi? É um santo de Deus, Davi, irmãos, é um crente como eu e você. Mas lembre-se o que ele fez? Ele não corrigiu os seus filhos quando precisava corrigir. E o que aconteceu com a casa de Davi? Vocês se lembram? Pois a Bíblia está dizendo que não será diferente conosco. Não pense que será, irmãos. Se Deus fez isso com o ungido de Deus, com o homem segundo o coração dele, não fará comigo e com você? Ah, é pretensão demais. É muita pretensão e muita falta de temor a Deus. Só há um jeito de nós guardarmos nossos filhos e nossas filhas. É governá-los no temor do Senhor. É quando você vê o seu filho e a sua filha fazendo algo que Deus não mandou, você tremer. É a única maneira. É a única maneira de salvá-los. Lembra-se que a disciplina não tem um efeito primeiro de alegria. Lembra-se, Hebreus vai dizer isso. Olha o que Hebreus diz. Pais, queridos, presbíteros. Olha o que a Bíblia diz. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Você vai corrigir o seu filho, vai corrigir um membro da igreja, não é um momento legal. A pessoa vai ficar triste, vai ficar uns dias lá, cabisbaixo, pode ficar chateado com você por um período, mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Creia nisso. E Deus te abençoará e a sua casa. Creia nisso, presbítero querido. E Deus abençoará a sua igreja. Que a disciplina, no primeiro momento, não tem motivo por alegria, mas depois ela surtirá o efeito desejado. E você salvará a vida, pela graça de Deus, daqueles que lhe estão subordinados. Você precisa crer nisso. Você precisa crer no que Deus diz. Você precisa governar no temor de Deus. Eu vou para a parte final. Deus revelou a Davi que um rei deve governar segundo a justiça, certo? E quando ele faz isso, o povo é abençoado.
Mas agora Davi está próximo da morte. Será que o povo de Davi, a sua descendência estava guardada? Porque afinal de contas, irmãos, cá para nós, Davi não governou com tanta justiça. É verdade que ele era um crente sincero, como pela graça nós somos. Mas é verdade também que ele era um crente imperfeito, como nós somos. E na hora da sua morte, os seus filhos vão ficar. Quem vai cuidar deles? Eu não tive uma vida tão ideal assim. Será que o meu exemplo foi o suficiente? Às vezes as pessoas parecem lembrar mais das nossas falhas do que de nossas virtudes. Como é que eu posso confiar que o meu reino, poderia pensar Davi, poderá subsistir, uma vez que eu não fui o rei que deveria ser? Você também pensa isso como pai, como mãe? Quando eu me for, quem zelará pelos meus filhos? Será que aquele meu pecado que meu filho viu vai prejudicar a alma dele? Como voltar atrás, se já está feito? Isso tudo aponta para Jesus Cristo. Porque a nossa confiança é sempre a graça dele. Olha o que Davi diz no final. Não está assim com Deus a minha casa? Não está abençoada pela vida? Pois Deus, a rocha, fez comigo uma aliança eterna. Olha que maravilha, Tiago. Marcelo, está percebendo aqui? Não é o que Davi fez. Ele não diz assim, porque eu fiz. Eu fui um bom governante. A minha casa está segura. Porque Deus fez. Deus fez o que eu não fiz. Deus fez comigo uma aliança eterna. Independente das minhas obras. Mas baseada em sua graça. A sua aliança que me fora dada. E eu confio nessa aliança. De misericórdia, fidelidade e amor que Deus me deu. É nessa aliança que eu estou firmado. É o que ele está dizendo aqui. Pois ele estabeleceu, Deus, a rocha, estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem ordenada, com conotação legal bem clara, bem definida a ideia aqui. E segura, garantida. Não me fará ele, por isso, prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Deus, porque fez comigo uma aliança, me deu uma aliança eterna, que não tem fim, bem definida, com seus termos bem apresentados, e ratificada, confirmada, segura, na qual eu posso descansar. Por isso, não fará ele prosperar a minha vida, e a minha salvação, e a minha esperança. É natural que pessoas se preocupem profundamente com o legado que deixarão para seus filhos e descendentes. Como fundador de uma casa real, da qual dependia o bem-estar da nação, Davi estava especialmente preocupado, irmãos, com a sua linhagem. Entretanto, com o fim da sua vida, Davi fez a mais excelente confissão de fé e esperança baseados na aliança eterna. Em 2 Samuel 7, Deus aparece a Davi, por meio do profeta Natã, que traz a palavra do Senhor, e ratifica a aliança do Senhor com ele, com Davi. E lá diz assim, olha o que Deus diz a Davi, ainda em 2 Samuel 7. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, a ideia de aliança eterna. Teu trono será estabelecido para sempre, 2 Samuel 7,16. Essas foram as palavras de Deus a Davi. E Davi agora, nas suas últimas palavras, tem como base e segurança da sua vida e da descendência dele, essas palavras de Deus. Veja, não os seus méritos, não a sua performance como pai, que convenhamos, não foi a melhor. Não a sua poderosa administração como rei. Nada disso. Davi não considerava assim. Davi estava seguro na aliança que Deus fizera com ele, naquilo que Deus prometeu. Eu farei de ti uma casa eterna. O reino que eu fundamentarei no teu filho, no teu descendente,
não passará. E Davi creu. Lembra do que o profeta vai dizer posteriormente? O justo viverá por fé. A segurança do justo é fé nas promessas de Deus. Não no que ele faz, mas no que Deus prometeu. Quando nós estamos desesperados por conta dos nossos pecados, em que nós vamos nos agarrar? Aonde depositaremos a nossa confiança, Alana? Senão naquilo que Deus prometeu em Cristo. É estas coisas que nos trazem vida e segurança, na qual nós devemos estar firmados. Ah, meus irmãos, sim. Porque podemos então e devemos esperar na mesma aliança de Deus dada a Davi. Por quê? O que isso tem a ver conosco? Deus fez uma aliança com Davi há tanto tempo atrás. O que isso tem a ver conosco? E nós podemos esperar nessa mesma aliança? Sim, podemos. Por quê? Porque ela tinha Cristo como fundamento. A casa de Davi permanece para sempre em Cristo Jesus, o Filho de Davi. Tudo o que Davi disse nas suas palavras finais apontam para Cristo. Lembra que Davi fala da humilde origem dele? Lembra que nós vimos? A casa, o filho de Jessé, não era o Cristo também de origem humilde? Não nascera em Belém? Não nascera numa estrebaria? Veja, Davi diz que Deus exaltou o ungido de Jacó. Não fora Cristo exaltado na sua ressurreição dos mortos, depois de ter sofrido todas as coisas? Davi fala sobre o reinado do rei justo ser o sol que vem livrar os homens das trevas. Não é, segundo Malaquias, o Messias, o Cristo, o sol da justiça trazendo salvação em suas asas? Não é nele, em Cristo, que o reino de Davi é eterno? Pois quem subiu ao céu, senão o Cristo? E quem está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso? De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Não é Cristo? A vida notável de Davi é definida em termos do seu reinado como rei. Lá no início nós vimos que Davi, o rei de Israel, é o ministro de louvor de Israel. Lembra? O mavioso compositor dos salmos. E também ele é o profeta, não é? Não é dizer, o Espírito de Deus fala por meio intermédio. Veja, os três ofícios: rei, profeta e sacerdote, que conduz o povo à adoração através de seus salmos. E não é Cristo aí, aquele que cumpre os três ofícios perfeitamente, o rei eterno. O profeta falou, o profeta maior, quando ele falou, ninguém mais fala. E não é ele o sacerdote, o sumo sacerdote, que apresenta o seu corpo, a sua vida perfeita, em resgate de muitos. Tudo em Davi aponta para Cristo. É por isso que Davi tinha essa segurança nessa aliança que fora cumprida por Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, antes da sua entrega, quando estava reunido com os seus discípulos, e quando instituiu a Santa Ceia, ele diz: esta é a nova aliança. É a aliança feita com Davi, mas confirmada agora por mim, não por Davi. Davi era um pecador. Davi fez um governo, mas não o suficiente para levar Israel dos seus pecados. Jerusalém caiu sob o poder da Babilônia por causa dos seus pecados. Mas Jesus diz: este é o sangue da aliança confirmada. Da aliança agora plena, realizada. Esse é o meu sangue que eu dou em favor do meu povo. Por isso, irmãos, nós podemos crer e devemos crer na aliança que Deus fez com Davi, agora confirmada em Cristo. E é disso que Hebreus nos fala. Hebreus diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-nos, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito.
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel no futuro, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, 6, 12. E não é em Cristo que essas coisas são cumpridas? Uma aliança confirmada, a qual Davi não pôde confirmar, porque era um pecador, porque não tinha meios para isso, mas Cristo, Cida, não é aquele que tem todos os meios para perdoar os nossos pecados, não é o seu sangue puro, a sua vida sem mácula, o sacrifício perfeito, não é o seu espírito que imprime a lei de Deus no nosso coração. Davi não pôde fazer isso, mas ele creu naquele que poderia. Ele creu na aliança prometida, no cumprimento dela. Ele creu na descendência ou no descendente no qual Deus estabeleceria o seu reino para sempre. Davi creu, de certa forma, no Messias, no seu filho futuro, no qual o reino seria estabelecido como eterno. Nós cremos no mesmo Cristo, em Jesus de Nazaré. E a nossa segurança, meus irmãos, está em Cristo. A segurança dos nossos está em Cristo. Como eu disse no princípio, eu termino aqui. Como eu disse no princípio, você tem procurado, e eu espero que assim seja, eu e você, sermos bons maridos, boas esposas, segundo a vontade de Deus, criarmos nossos filhos na disciplina do Senhor, ser um presbítero e um diácono fiel. Eu espero que todos nós estejamos procurando e nos empenhando por essas coisas. Mas a segurança da nossa casa futura, a segurança da alma dos nossos filhos, dos nossos membros, da igreja, não depende, em última instância, do nosso esforço ou da nossa performance, mas depende exclusivamente da graça de Deus. Amém. É por isso, meus irmãos, que nós devemos orar ao Senhor, como pais, pedindo: Senhor, guarda os meus filhos, guarda o coração deles, ó Deus. Eu não posso ir ao coração deles, eu não tenho acesso, mas o Senhor tem, o Senhor o tem. Guarda, santifica, purifica os meus filhos, preserva a alma deles, ó Deus, preserva a alma deles, que o seu Santo Espírito os conduza, que a palavra que aqui em casa é lida, entre no coração deles, que eles guardem a sua palavra, porque a sua palavra é luz no meio das trevas. A Senhor edifica a igreja. Por mais que nós preguemos a ela, nós não podemos falar ao seu coração, mas o Senhor pode. O Senhor que sonda os corações pode fazer isso. Senhor, edifica a tua igreja como prometera. Lembram-se, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, edifica a tua igreja, ó Pai, faz o que nós não podemos fazer, ó Deus. Vai onde nós não podemos ir, ó Deus. Que nós confiemos todos na pessoa bendita de Jesus Cristo, na sua aliança conosco. Apesar de pecadores, como era Davi, mas que nós estejamos seguros sobre o nosso destino e o destino dos nossos, que Cristo os guardará, que se nós o invocarmos, o Senhor os salvará, porque Ele prometeu, Karina, Dinai e Cássio, Ele tem poder para guardar Esdras e Isaac, Ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer o que nós não fazemos. Quando eles estiverem sozinhos, Deus lá estará em Cristo, acompanhando-os e guardando-os, e sendo pastor deles até o fim. Silvia, Ele guardará Alice e Débora,
até o fim. Presbítero Otto e Renata, Ele guardará Júlia e Laura até o fim. Assim como Anésio e Cristiane, Ele guardará Bárbara e Rebeca até o fim. Ele guardará ao André até o fim. Ele fará isso. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele guardará porque Ele prometeu. E nós confiamos em Sua palavra. Ele é o nosso firme fundamento. O firme fundamento da nossa alma. Ele é a nossa âncora. Apesar de quem nós somos e das coisas que fazemos, o Senhor Jesus é a nossa âncora. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.